Mas, irmãos, eu queria falar com os irmãos sobre outra coisa que eu estava aprendendo e que é o seguinte, que é sobre você, o que você aprende quando você vive, né, na presença de Deus, quando você está na presença, na adoração. Você vai aprendendo muitas coisas sobre si, né? Uma coisa delas é o fato de o que te impede de deixar Deus usar você, o que impede de você dar liberdade para Ele, né? Porque a gente vê que quando a gente está buscando a presença de Deus, né, a gente não precisa demonstrar isso, porque Deus, antes de ser algo para o outro, é algo para você e Deus, é você se relacionar com Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, né, ele é o Consolador, então ele é uma pessoa que está ao seu lado para te consolar, né? Então, independente de você, como que você foi chamado por Deus, de como que você vai vai desempenhar o seu chamado, né? Pode ser uma missão, pode ser você pode ser dentro de uma igreja, dentro, né, de uma congregação, de uma comunidade, eu não sei, né? Se você canta, se você prega, né? Muitas vezes nós precisamos ficar a sós com Deus, né? Por quê? Porque nós temos que saber dar liberdade para Deus usar. E como que Deus tem te usado nos lugares? Você é fiel à palavra? Você sabe ouvir a voz de Deus? Você, a sua, a forma que você espontaneamente é usado por Ele, né? Onde você vai, flui de uma verdadeira relação íntima que você tem com Ele, de uma adoração secreta. Deus tem chamado cada vez mais a nós ao arrependimento, né? E a uma adoração verdadeira que vem de uma relação íntima com Deus. Talvez só você e Deus dentro do seu quarto, dentro da sua sala, né? Fechado dentro do seu quarto. Porque você, né? Não quer dizer que isso você não vai errar, né? Nós temos que analisar, nos arrepender. Mas nós temos que buscar, né? Ser verdadeiros, né? Antes de tudo, né? Porque ele busca a sinceridade. Pra gente agir com sabedoria, né? Seja na sua casa, aí no seu trabalho, na sua igreja, né? Talvez precisa mais tempo sozinho, né? Individual, na presença de Deus. Então fica o alerta, fica a advertência, né? A instrução, a direção. Porque quando a gente vai na igreja, muitas vezes a gente vai para... A gente pode, sim, congregar, né? E ter propósitos lá. Mas muitas vezes nós nos distraímos, né? Nos distraímos. E como que Deus usa a gente, ou te usa dentro da sua igreja? Muitas vezes Ele vai te usar quando você tem uma intimidade com Ele. Como que você quer ser usado se você não tem intimidade, né?
precisa talvez você ter uma intimidade a mais. Talvez signifique você ficar mais recluso, para você entender o que ele está falando, o que ele quer que você faça, né? Quanto mais profundo nós vamos, mais nós mudamos a nós mesmos. Talvez você chega, né? E quando você está mais próximo de Deus, você não quer se distrair. Porque você tem que abster, você tem que abrir mão, renunciar a distrações, né? Redes sociais demais, coisas, informações demais, para que você venha estar atento ao que Deus quer fazer, quer falar, sabe? Para você se relacionar. Talvez a paz que você precisa cultivar é de uma relação mais sólida, é de uma relação mais próxima, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e ali ele te escuta, né? Por quê? Porque naquele grande dia, né, você pode ter feito muitas coisas, mas você conhece o autor da tua fé, o autor do qual você opera sinais, que através de você opera sinais? Entende? Então, eu vejo muito isso, entende? Nós estamos muito conectados, até mesmo dentro da igreja, talvez, as coisas que estão acontecendo, né? E de repente, Deus quer de você uma intimidade, entendeu? Que aonde você for, como diz lá no Evangelho, quando fores levados aos líderes, não se preocupe com o que vai falar, porque o meu Espírito te ensinará na hora o que ele falará. Né? Então, talvez o que leva você a ter um propósito, a exercer o seu propósito, é você viver, né? Não só ler a palavra na sua casa, mas viver ela na sua casa, sozinho. Viver ela, né? Ter realmente uma vida, né? Onde você conversa com Deus diariamente, né? Que você chega lá numa igreja, você não se distrai. Você tá na igreja realmente por quais propósitos, né? Talvez está mais por interesses ali, né? Desconectou do que Deus quer, ou você tá ali porque realmente, porque você tá na direção de Deus, Deus está cumprindo o que Ele tem ali, sabe? Eu não sou a favor, não confunda. Eu não acho que a igreja é um simples ajuntado de pessoas. Existe uma hierarquia dentro da igreja. Mas Deus falou muito hoje comigo sobre, nesses últimos tempos, né, nesses últimos dias, sobre o arrependimento, sobre a conversão sincera, sobre você abandonar algumas coisas no seu coração, sobre a perversidade, né? Você abandonar caminhos, né? Distrações, sobre você buscar verdadeiramente Deus, né? No seu interior, e você buscar Ele, né? Quando você vai para uma igreja, né? Você, enfim, você sabe, transbordar o que você já tem, entende? Então, tempos da igreja, dentro da sua hierarquia, né? Abrir espaço para ministérios, abrir para as pessoas exercerem, né? Aquilo que Deus usou, né? Então, cuidado, né? Não estou dizendo que você tem que rejeitar, né? Porque você tem que, a Bíblia diz, procurar conviver com todos em paz, né? Conforme a Bíblia fala. Mas, se possível, né? Porque tem situações que não é possível. Então, se não é possível, você tem que se afastar. Porque é melhor você
respeitar do que você, às vezes, está perto, numa situação, irá e pecar, porque a Bíblia diz irá, mas não pecar. Então, se você está numa situação que você está constantemente sendo tentado você vê que aquilo já te sobrecarrega, o que está errado dentro dessa situação? Porque as bênçãos do Senhor não acrescenta danos, né? Até que ponto você está exercendo algum propósito nisso? Porque as coisas de Deus, elas edificam. Elas são feitas para ter um propósito. Nunca Deus vai fazer nada à toa. Então, quando a gente começa a viver coisas que a gente vê que não tem mais sentido, né, a gente tem que analisar bem na direção de Deus. Será que isso aqui está tendo algum propósito? Ainda mais se é algo que não te traz paz. Então, a gente tem que cuidar, né, dentro dos propósitos de Deus, seja numa igreja, aonde você for, né? Se você exerce aquilo que Deus te deu ali, se você tem espaço para exercer, porque muitas vezes, né, Deus, ele quer te usar, ele quer fazer as coisas na sua vida, né? Então, nós não devemos aceitar ficar parados, aceitar enterrar aquilo que Deus nos deu, né? Cuidado com pessoas que não aceitam você usar aquilo que Deus te deu. A pessoa pode te dar um direcionamento, uma crítica, sim, ela pode te direcionar, ela pode te dar uma crítica, você tem que ter humildade de aprender. Mas enterrar as coisas não é uma solução. Eu não sei fazer, então isso aqui não serve. Muito cuidado com esse tipo de situação. Muito cuidado. Porque Satanás não quer que você dê frutos com aquilo que Deus te deu. Não quer que você haja para o reino, né? Que você dê frutos para o reino de Deus. Então, eu já tenho muitos testemunhos com isso, né? Sou muito grata às pessoas que me ensinaram, aos líderes que me ensinaram. Sou muito grata a tudo que eu aprendi, né? Pois todos os lugares que eu passei, né? Falando aqui de mim, eu aprendi coisas nesses lugares, né? Então tem muitas vezes que nós temos que aprender a filtrar quando que o propósito de Deus, até onde ele vai. Porque eu posso dizer, através desse mesmo testemunho, né, de ter passado por lugares de ser grata, que também teve momentos em que o ciclo se encerrou. E Deus falou comigo sobre isso. Porque eu cheguei a perguntar, Senhor, tem propósito seu ainda nessa situação? Uma vez, irmãos, eu estava em casa e eu perguntei para Deus. Eu não sei se eu já deixei esse testemunho aqui, mas se eu não deixei, eu vou deixar. Para você ver que Deus fala na terra. Se você perguntar para Ele, se você procurar ouvir a voz dEle, questionar, perguntar antes de tomar decisões. Se algo te incomoda, ora a Deus para tomar decisão. Sempre que você for tomar uma decisão, ora a Deus antes. E eu perguntei, porque aquilo estava me incomodando. Porque tem lugares que eu tenho muita afinidade. Então eu perguntei, Senhor, eu tenho afinidade, mas o Senhor quer de mim permanecer em tal situação? E para mim, eu estava simplesmente perguntando a Ele. Nessa noite ele me deu um sonho. Irmãos, eu tenho aqui, o meu devocional, aonde eu escrevo, né? Não vou compartilhar. A minha intimidade é a minha intimidade. Tem coisas que eu só compartilho quando é para compartilhar, né? Eu não vou ficar, eu preservo, né? Então, não vou compartilhar o que Deus não me permite, né? Porque Deus é uma pessoa, né? Se eu falar com você, vai ter coisas que eu vou falar com você. Se eu falar com Deus, vai ter coisas que eu vou falar com Deus. E eu vou falar aquilo que Ele me autorizar. E nesse dia eu até escrevi esse sonho. Deus me deu um sonho. E no sonho, irmãos, no sonho, eu tenho anotado esse sonho aqui. Deus falou, eu via
via eu me via conversando com aquelas pessoas das quais eu tinha questionado. E eu falava, eu estava num posto de gasolina e eu falava com elas a seguinte situação. Eu falava, Deus não me autoriza mais a voltar aqui. Deus está falando para mim, para eu falar para vocês que não é para eu voltar mais aqui. Então, irmãos, ali Deus respondeu a minha pergunta. E dentro desse sonho, o que eu percebi? Eu percebi que o ciclo tinha encerrado, eu já tinha falado o que eu precisava, eu não vou voltar mais lá. Por quê? Porque se Deus não autorizou, não vou voltar mais lá. Né? E estava respondido antes de o ciclo ser encerrado, também já estava respondido para mim. Aquilo ali já tinha sido respondido. Entendeu? Já tinha sido confirmado. Então, olha bem para você ver o testemunho que é. Às vezes, você já está naquela situação, você já está se questionando, talvez você não tenha paz. Deus já pode estar querendo te alertar, querendo te falar, e você ainda não perguntou para Ele, né? E Ele quer falar com você, Ele quer te responder, né? Então, Deus, Ele ali já me respondeu. E o que eu fiz? Eu obedeci, né? Eu obedeci. Poderia ter, se eu tivesse desobedecido, né? Teria consequências. Então, muitas vezes, a gente precisa sempre estar ouvindo, estar prestando atenção em algumas situações, né? Em alguns sinais, para você saber até onde vai o propósito de Deus em determinada situação. Amém?